Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Esta é uma obra para levar a palavra do Senhor e orações pelas famílias. Ajudem a divulgar, compartilhem, inscrevam-se no canal e recebam orações diárias pela prosperidade de Deus em todas as áreas da sua vida. Clique no símbolo do like para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Hoje, a palavra do Senhor é Êxodo, capítulo 22, versículo 16. Leis acerca das responsabilidades sociais. Vamos entender um pouco como eram as leis no tempo de Moisés. E que o Senhor fale aos nossos corações, tire as vendas dos nossos olhos espirituais, e a palavra do Senhor, onde ela chega, ela leva cura, libertação e nos dá sabedoria. Vamos aprender com a palavra do Senhor e por algumas coisas depois, fazendo reflexão sobre a palavra de Deus, depois pôr algumas coisas em prática, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala aos nossos corações. E depois que Jesus veio, muita coisa mudou. Jesus veio para nos salvar, se sacrificou na cruz por todos nós e deixou o Espírito Santo de Deus para nos guiar nossos passos, nos dar sabedoria, e que essa palavra do Senhor venha esclarecer coisas em nossas vidas, coisas que não víamos antes, mas agora possamos ver. Depois que eu ler a palavra do Senhor, vamos fazer uma reflexão. E que o Senhor nos abençoe e nos dê sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Leis acerca das responsabilidades sociais. Se um homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento e deitar-se com ela, terá que pagar o preço do seu dote, e ela será sua mulher. Mas se o pai recusar-se a entregá-la, ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens. Não deixem viver a feiticeira. Todo aquele que tiver relações sexuais com um animal terá que ser executado. Quem oferecer sacrifício a qualquer outro Deus e não unicamente ao Senhor será destruído. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Com grande ira matarei vocês à espada, suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele. Não emprestem visando lucro. Se tomarem como garantia o manto do seu próximo, devolvam-no, até o pôr do sol, porque o manto é a única coberta que ele possui para o corpo. Em que mais se deitaria? Quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Não retenham ofertas de suas colheitas. Consagrem-me o primeiro filho de vocês e a primeira cria das vacas,
das ovelhas e das cabras. Durante 7 dias a cria ficará com a mãe, mas no 8º dia entreguem-na a mim. Vocês serão meu povo santo. Não comam a carne de nenhum animal despedaçado por feras no campo. Joguem-na aos cães. As leis do tempo de Moisés eram leis bem diferentes das que temos hoje. As nossas leis, elas são muito boas. Elas são mais brandas. Tinha muita rigidez naquele tempo de Moisés. Mas essas leis brandas, elas, se fossem cumpridas, os 10 mandamentos da lei de Deus, quando vamos olhar, não é difícil de se cumprir. Não matarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo, a casa, os bens do seu próximo. É honrar teu pai e tua mãe, amar a Deus sobre todas as coisas. Assim, quando olhamos na simplicidade do dia a dia, se nós pusermos em prática, não precisamos ficar preocupados com tantas coisas, principalmente com as leis aplicadas pela justiça dos homens, porque não furtarás, não matarás. Aí não precisa de justiça, não precisa de leis, porque se uma pessoa não mata, uma pessoa não rouba, ela não tem o que pagar. Então nem precisaria os tribunais estar cheios de pessoas, porque muitas pessoas enganam as outras. Enganam, tomam dinheiro emprestado, não pagam. Enganam mulheres, homens às vezes enganam mulheres, que eles seduzem, né? E depois engravidam e vão embora. Aí a mulher fica com um bebê, vai procurar a justiça para pegar uma pensão. Não precisaria disso. Se cada um tivesse a sua responsabilidade social, que aqui fala leis acerca das responsabilidades sociais. Se um homem ele tem um filho, não tem por que ele fugir da responsabilidade dele. Quantos não largam e a criança nem conhece o pai? A criança não tem registro, não tem o nome, não tem o nome do pai no registro, é registrado só no nome da mãe. E às vezes é até uma bênção, porque do jeito que muitos fazem hoje, que judeiam das crianças, quando ele não tem responsabilidade com a criança, é melhor nem ter um pai. Para quê? Para que uma criança precisa de um pai para maltratar, para judiar, para humilhar e ficar reclamando de uma pensão? Se a pessoa, a família da mãe, da criança pode, a família ajuda, a família sustenta, mas não precisa. Para quê? Porque ficam brigas, ficam as humilhações, e a criança, quando vai crescendo, vai ouvir o pai falando, reclamando daquele dinheiro que dá, que é a obrigação dele, ele não está fazendo favor. Hoje não se respeita nada. Não se respeita uma jovem, porque uma menina, várias meninas, elas, para fazer parte de alguns grupos, elas têm que conhecer logo um homem. Falando sobre virgindade, não, hoje em dia, que valor tem? Muitos ficam falando, ficam rindo nas escolas,
falando para as pessoas porque que ela ainda não ficou com alguém. É terrível. Às vezes as jovens elas não querem e elas são impulsionadas pelas amigas, os amigos, porque dizem que ela é careta, porque ela está por fora. Antes se valorizava o corpo da mulher. Hoje em dia o corpo da mulher não tem valor de nada. As mulheres perderam totalmente assim o valor. Não não que a vida seja definida só por isso, mas eu estou falando de outra coisa, eu estou falando de respeito a si própria. Quantas pessoas não ficam umas com as outras, engravidam, tem meninas que engravidam em festas, em bares e depois não lembram porque beberam, não lembram nem quem é o pai da criança. Outras têm doenças sexualmente transmissíveis. É muito triste ver essas coisas acontecendo, porque depois se fala em aborto, aí depois querem tirar as crianças, porque o pai não assume, ou às vezes o pai quer assumir, a moça não quer ficar com a criança, aí nem fica os 9 meses, quer romper a gravidez para não mostrar para os outros que teve uma gravidez indesejada. Tudo isso só pensando nos outros. Ficam com alguém para mostrar para os outros que ficaram, para mostrar que faz parte daquele grupo, que é forte, que é corajosa. Ficam às vezes ficam grávidas e tiram para não mostrar para os outros, pensando na sociedade o que vão falar e que ela não quer se prender e que ela não quer modificar o corpo dela, aí prejudica uma criança. Outras têm o filho, mas desconta toda a maldade, tudo que sofreu do pai da criança que não quis assumir, desconta na criança. Isso é um dos fatores muito graves que acontece hoje em nossa sociedade, que infelizmente avós às vezes obrigam as mães a tirarem os bebês. E pais que passam a mão na cabeça dos seus filhos, dizendo que os filhos foram seduzidos pelas meninas. É muita coisa que acontece hoje em dia que não precisaria acontecer se obedecêssemos às leis de Deus. Porque as leis de Deus é muito simples. Ama teu próximo como a ti mesmo. O que você gostaria que fizesse com você? Faça com o outro. Pense, se fosse minha filha, eu ia dar conselho para se você tem um filho e o filho não assume o seu neto e você fala, desaparece, vai dar pensão, aí começa a xingar a menina que ficou com o seu filho, ou vice-versa, ficar xingando a família um dos outros. Não, é quando uma moça engravida e que é indesejada, aquele momento foi, como se fala, foi um momento impensado. É hora da família, das duas famílias se unirem em prol dessa criança, em prol dessa jovem, porque geralmente a responsabilidade fica mais para a mulher. Mas os pais do rapaz também têm que ter responsabilidade, porque é cobrado de Deus depois. Vamos abrir os nossos olhos espirituais e não olharmos só para dizermos assim, eu quero, tem que ser do meu jeito. Não, não é assim. Porque é meu filho, eu bato, eu faço o que eu quero. Mulheres que criam seus filhos sozinhas e descontam na criança. Não é assim, porque tem um Deus que é todo poderoso e Ele vê. E depois é cobrado, porque quando alguém ora e pede justiça, Deus é amor e é justiça. Vamos praticar o bem. Se você vê alguém sofrendo injustamente, ajude-o. Isso é leis de responsabilidade social. Nós temos responsabilidade social de mostrarmos o que é certo e o que é errado. Se você tem uma amiga que está confusa, um amigo passando por algum problema em sua família, veja o que agrada a Deus e aconselhe aquela pessoa.
para o bem. Socorra a viúva e o necessitado. É a palavra de Deus. Não abandone os pequenos, aqueles que precisam, e os animais. Ai daquele que fizer mal para um animal. Ele é amaldiçoado. Ele não tem a bênção de Deus. Está na palavra de Deus. Aquele que abusa de um animal. Antes, aquela pessoa já morria. Hoje, ela não morre, mas ela tem consequências gravíssimas para a vida dela. Então, vamos pedir a Deus sabedoria para vivermos e promovermos vidas melhores aqui na terra. Não podemos amaldiçoar, estar xingando as nossas autoridades, é a palavra do Senhor, mesmo que é lá do tempo de Moisés, mas nós não podemos, é pecado amaldiçoar os governantes, as autoridades. Vamos orar por eles. Vamos orar por essas pessoas que estão no comando. Os juízes, os advogados, os presidentes dos países, os governantes de todos os estados, cidades. Vamos orar por essas pessoas. Vamos pedir ao Senhor que toque com seu amor e poder e que seja feita justiça em cada departamento, em cada autoridade, que haja o amor do Senhor e que o Espírito Santo de Deus os convença de andar no caminho certo. Entender, que eles entendam a responsabilidade que eles têm com todo o povo, porque depois vai ser cobrado deles. Deus é quem vai cobrar deles. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mesmo no tempo de Moisés, no nosso tempo e no futuro, Deus é o mesmo. Deus é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Vamos ter cuidado, não vamos prejudicar os outros, não enganem pessoas. Quando uma pessoa toma dinheiro emprestado, se ela tomou dinheiro emprestado é porque ela não estava em condições de ou quitar aquela dívida ou dela se manter. Então, se você emprestou dinheiro a alguém, empreste-o como se estivesse dando para aquela pessoa, porque depois, se aquela pessoa não puder lhe pagar, você não vai perder seu amigo, você não vai perder a amizade daquela pessoa. Se você não puder emprestar, não empreste, porque depois aquela pessoa, se não puder te pagar, você vai ficar angustiada, você vai ficar com raiva, você vai maldizer a vida dela, e isso também não é bom para a sua vida. Então vamos prestar atenção em tudo o que fazemos. Nós só podemos dar um passo que podemos, e vamos lutar para ajudar crianças, para ajudar os animais, para ajudar os idosos. São as classes mais frágeis, são muito frágeis e precisam de defensores, precisam de pessoas que lutem por essa causa. Não olhe para as pessoas como se você não tivesse nada a ver com a vida de ninguém. Cuide primeiro de você, primeiro das coisas de Deus, porque em primeiro lugar Deus acima de tudo e todos. Depois você cuida bem de você, para você cuidar bem da sua família. Se na sua casa tem brigas, contendas, ajoelha, ora, fala com Deus. Se você não quiser ajoelhar, senta, conversa com Deus, busca uma intimidade com Deus, começa a pedir a Deus, que é como nós, assim, a casa, vamos fazer de conta, a casa está toda bagunçada, está suja porque você trabalhou a semana inteira, e você olha assim, por onde eu vou começar?
cada coisa que você for pondo no lugar é um avanço. Mesmo que não dê para arrumar tudo no mesmo dia, mas vamos colocando cada coisa no lugar cada dia. A cada dia basta o seu cuidado, vai fazendo uma coisa de cada vez, principalmente aquelas pessoas que trabalham fora, ou mesmo que trabalham em casa, ou aquelas donas de casa que as pessoas costumam sacrificar essas mulheres e dizer que elas não trabalham. Você faz o quê? Eu sou do lar, eu cuido do meu lar. Ah, então você não trabalha. Engana-se. Essa trabalha mais do que as outras, porque as outras podem deixar um pouco para depois e todo mundo entende. Essa não pode porque ela é cobrada, ela é sacrificada, ainda é julgada porque ela não trabalha, não tem um trabalho extra. Porque quem tem outro trabalho é extra. Porque que eu saiba, a nossa cultura é que as mulheres cuidem da casa, dos filhos. Foi jogado tudo em cima da mulher. Mas os homens podem ajudar. Mas enfim, vamos voltar para arrumar a nossa casa. Você não faz uma coisa de cada vez? Se você põe uma roupa na máquina ou no tanque, ou você vai lavando na mão mesmo, mas você já colocou uma comida no fogo, você já adiantou outra coisa. Assim é em nosso lar, para conversarmos com aqueles que temos em nosso lar. Comece a cuidar bem de você. Se você fala palavras que não deveria, pare de falar. Não fale que você não é capaz, não fale que você não consegue, não fale principalmente aquela palavra desgraçado, desgraçada, isso é fora da graça. Mesmo que você tenha raiva, sinta muita raiva de alguém, não fale isso com ninguém, porque atrapalha a vida daquela pessoa e a sua também. Está atraindo maldição para a sua vida. Isso é responsabilidade social. Quando começamos a arrumar nossa casa, quando começamos a cuidar bem de nós mesmos, depois nós passamos para os cônjuges, filhos, e depois isso vai para fora. É de imediato, vai tendo uma mudança na sociedade. Por que que muitas vezes uma criança uma criança vai crescendo e ela vai começando a entender que ela só consegue se ela bater em alguém, se ela puxar o cabelo de alguém, se ela gritar. Por quê? Porque ela viu isso na casa dela. Se ela começa a maldizer os outros e a própria vida, dizendo que ela não presta, é porque ela escutou um adulto falando que ela não presta, que ela não serve para nada. Isso é responsabilidade social, porque o seu filho, a sua filha não vai levar isso para fora. Ele não vai levar isso para fora. Por que que a sociedade está confusa, toda abalada, cheia de coisas terríveis acontecendo? Porque começaram nos lares. Eles começaram a ouvir brigas, violência doméstica, falta de amor, falta de alimento, falta de perdão, e é tudo a palavra de Deus. Aí a nossa responsabilidade social. Você que tem mais, você que pode, ajude aquele que tem menos. As grandes, agora vamos falar dos grandes projetos. Grandes empresas que têm projetos sociais, que ajudam crianças na área do esporte. Empresas pequenas que têm também grandes projetos sociais em bairros, em lugares. Procure algo para a sua criança fazer na área do esporte, na área da cultura. Mas vamos ocupar as nossas crianças, os nossos jovens e passar em primeiro lugar as coisas de Deus. E começa por nós. Como eu vou ensinar aquilo que eu não aprendi? Você não é culpado, você não é culpada. Se você não tinha aprendido, mas nunca é tarde para a gente aprender. Até a hora da morte a gente vai aprender.
As pessoas morrem e não aprendem tudo, mas é bom a gente aprender um dia de cada vez. É aquela arrumação da casa que fazemos uma coisa de cada vez. Eu não posso fazer ao mesmo tempo passar a roupa e aspirar a casa toda, tirar o pó ou passar a vassoura. Eu não posso lavar a roupa na mão ao mesmo tempo que eu estou como é que fala? Cozinhando o que eu falo, ocupando minhas mãos. Minhas mãos, uma hora eu vou cozinhar, eu vou colocar a comida no fogo e depois eu vou lavar a roupa. Então é assim, uma coisa de cada vez. Sem ficar preocupado demais com o dia de amanhã, mas olhando para o hoje. Olhando para o nosso presente, a gente se preocupa muito com o dia de amanhã e a gente esquece do hoje. Eu conheço pessoas maravilhosas que elas, como nós falamos um dia, elas tiram água de pedra para ajudar os outros. Elas moram de aluguel, mas elas têm um projeto social que é lindo e são várias que são assim. Elas não têm condições de ter uma casa própria ainda, mas Deus vai preparar, Deus vai dar a casa própria, eu creio em nome do Senhor Jesus, mas elas têm projetos sociais que são lindos, elas ajudam pessoas, elas pegam móveis que outras pessoas não querem e elas saem doando para aquele que não tem aquele móvel, elas pegam roupas e abriram a casa dela, agora já tem um lugar certo, já cresceu a associação, já está num lugar grande, graças a Deus, e tem milhares de pessoas fazendo isso. Elas não têm a moeda, mas elas têm o melhor, é o coração. Elas usam aquilo que tem, e você tem algo para dar. Você tem algo para dar para alguém. Essas pessoas que eu estou falando, elas pegam roupas usadas e todo aquele que chega lá escolhe a roupa, o tamanho e leva. E não é brechó, não tem nada de dinheiro envolvido. Tem o se doar, tem a boa vontade, são coisas. Você vê um animal sofrendo, faça algo. Se você ama animais, pegue um animal da rua, não vá comprar um animal caro. Você que tem dinheiro e vai comprar um animal lindo, maravilhoso, não compre. Use o seu dinheiro para tirar um animal da rua. Dê água, dê alimento. Gente, Deus, Ele capacita. E todo aquele que faz com amor para Deus tem resposta. Ninguém faz para Deus para ficar sem resposta. E quando ficam reclamando, esse mundo não presta, não, nesse mundo jaz o maligno, que esse mundo não é de Deus mais. Esse mundo é de Deus, gente, acorda tu que dormes, esse mundo é de Deus. Os homens é que estão destruindo o nosso planeta. Somos nós, cada um pequenino fazendo a sua parte. Tudo melhora em volta. Uma vida que você salvar, seja de um animal, de uma criança, de um idoso, você está salvando uma geração. Porque as palavras têm força. Aquela palavrinha que você acha que não tem valor, Deus te abençoe, meu filho, você me ajudou, Deus te pague. Às vezes você dá R$1 e você sai com uma bênção tão grande, tão poderosa na sua vida, porque você recebeu um Deus te abençoe, Deus abençoe e proteja a sua família. Isso a gente escuta no farol, quando dá uma moeda no farol, seja de qual o valor seja, centavos, e a gente recebe. Isso é uma bênção muito grande. As palavras têm força, as palavras têm poder. Vamos usar o que temos, vamos abençoar pessoas. Se você não tem condições financeiras, mas você tem uma palavra boa para dar àquele que está desesperado. Todo
Todo mundo tem algo para dar. Faça a vontade do Senhor. Seja mais um para levar, para arrumar a sua casa e levar pessoas boas para a sociedade. Quando o marido der uma ordem para o seu filho, não tire a ordem dele, que é assim que se destrói toda a autoridade dentro dos lares. Pessoas, casais que um fala para o filho que não pode fazer aquilo de errado e o outro fala, vai e faça. Vai e faça, para se vingar do cônjuge. Aí aquele adolescente, ele fica revoltado e ele vai fazer coisas erradas, e a mãe ou o pai que falou que não era para fazer, perde toda a autoridade. E é assim que muitas famílias se destroem, por causa de um conselho, um mau conselho de um. Muitas vidas, gerações se destroem. Porque quem é que vai querer deixar de obedecer um pai maravilhoso que manda o filho ou a filha para a balada, para fazer coisas erradas, para passar a noite fora, para beber, para se embriagar? Às vezes pais que têm muito dinheiro entregam a chave para os seus filhos, sabendo que ele pode beber, e depois ele tira a vida daquelas pessoas com um carro. Ah, não tem nada, eu tenho dinheiro, pago a fiança. Não vamos fazer isso. E se fosse alguém que tirasse a vida de um filho, você não iria gostar, você que tem condições financeiras, e deixa seu filho fazer o que for. Não faça isso, eu estou falando com amor. Pense nos outros, como você pensa em você. É um dos mandamentos da lei do Senhor. Faça com os outros o que gostaria que fosse feito com você. Muitos pais hoje não estariam em tribunais disputando crianças, disputando bens, se houvesse sensatez, lucidez, se obedecesse a palavra do Senhor, que é muito simples, faz a coisa certa, não dói. Dói é fazer a coisa errada, porque tem consequências horríveis. Vamos nos ajudar, vamos arrumar a bagunça, vamos ajudar. O nosso planeta, ele é maravilhoso. Aí você fala, mas não tem como. Sabe, tem uma historinha muito simples que nós já ouvimos, eu acho que você também já ouviu, de um menino que estava numa praia recolhendo, oh meu Deus, me faltou o nome agora. E ele estava salvando as estrelas do mar. É alguma coisa assim que eu esqueci agora. E ele jogava no mar. Se elas ficassem fora do mar, é uma historinha. Aí chegou um senhor que estava o observando de longe e falou, mas tem muitas, você não vai conseguir. Ele falou, se eu salvar uma, eu já ganhei meu dia. Então faça a sua parte, não olhe a quantidade, não olhe quão está a bagunça lá fora. Comece por você, comece de dentro de você e vamos fazer o trabalho para o Senhor. Vamos nos unir. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço pelas bênçãos, pela chuva de bênção e pela tua prosperidade e pela sabedoria que o Senhor derrama em nossas vidas, Pai, na vida do teu povo, em nome de Jesus. Envia anjos fortes, Senhor, para nos proteger. Abre os nossos caminhos, Jesus, e que Faraó fique do outro lado, assim como Moisés libertou o teu povo do Egito. Vem, Espírito Santo de Deus, com o teu amor e poder e nos liberta das nossas fraquezas e daqueles que nos odeiam, em nome do Senhor Jesus. Nos livra da maldade humana e espiritual. Em nome e pelo sangue de Jesus vertido na cruz, eu oro e agradeço. Amém.